Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui Pastor Carlos. Hoje, dia 11 de maio, a nossa leitura está no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulos 16 ao 19. O capítulo 16 começa com uma lição muito intrigante, muito interessante para nós. O rei Asa demonstra não confiar em Deus. E ele demonstra isso não apenas com palavras, mas com atitudes, porque ele usa os recursos da casa do Senhor para contratar o rei da Síria e o seu exército em uma batalha. E isso já começa a desagradar ao Senhor, porque diz a palavra no versículo 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E ele percebe o quanto o rei Asa não confiava no Senhor, não confiava em Deus. Isso tanto é demonstrado também quando o rei Asa ele fica doente, uma doença muito grave, diz a palavra, uma doença em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Não há nenhum problema em confiar nos médicos. Hoje nós vivemos tempos de muita tecnologia, medicamentos avançados, ciência avançada, muito conhecimento disponível, mas o problema não está em confiar na ciência, nos médicos, nos medicamentos. O problema está em não confiar em Deus. Seja qual for o momento em que você esteja passando, apresente primeiro ao Senhor, confie no Senhor e Ele será contigo durante todo o teu caminho, durante toda a sua jornada. O rei Asa morre, assume então seu filho Josafá. E Josafá, ele anda nos primeiros passos de Davi, agindo de maneira certa, de maneira coerente, agradando a Deus. Deus era com ele, trouxe paz em Judá durante o seu reinado. O rei Josafá, ensinou o povo os livros da lei e durante o seu reinado a paz acontecia, o povo conhecia o Senhor, mas como às vezes a gente não fica feliz em estar vivendo num momento de paz, num momento de tranquilidade, a gente vai atrás de problemas. Isso aconteceu com o rei Josafá. Ele se associou com ninguém mais, ninguém menos do que a filha de Acabe e Jezabel. E aí começa o seu problema. Em uma visita a Israel, ele se associa agora para uma guerra a Acabe. E ele vai junto ao seu exército para ir a essa guerra, mas antes de ir para essa guerra, ele mostra temer ao Senhor, então ele pede que Acabe convoque servos de Deus, profetas de Deus, para dizerem a eles se eles deveriam ou não ir àquela guerra. Acabe chama então os 400 profetas que falam o que não é correto, o que não é certo. E Josafá percebe isso, pergunta então, não há um profeta de Deus aqui, o qual nós possamos consultá-lo antes de ir à guerra? E Acabe então, antes de mandar chamar Micaías, diz, tem um que só fala o que eu não quero, só fala o que me desagrada, mas manda chamar esse. Eu quero te dizer que existem profetas e profetas, e nem toda profecia, nem toda palavra que agrada vem de Deus. Às vezes a palavra dura, uma palavra forte do Senhor, é melhor para corrigir os nossos passos, para ajustar os nossos caminhos. E esse profeta Micaías, então, ele declara que Acabe não voltaria dessa guerra. E de fato Acabe não volta. Acabe é morto por uma flechada de um soldado inimigo que lança uma flecha para o alto a esmo, e essa flecha acerta Acabe em um lugar vital, e Acabe então não volta vivo dessa batalha. O Senhor já havia determinado o fim da vida de Acabe por conta de tantos erros, tantos pecados que ele cometera e levara o povo a se desviar do Senhor. Amados, como Deus tem prazer naqueles que buscam o Senhor, naqueles que conduzem o povo do Senhor a buscar a sua face. Então, esse texto termina com o Senhor dizendo
que Ele é a favor daqueles que são a favor dele. Ele dá a direção, Ele abençoa e Ele busca homens e mulheres, pessoas cujo coração seja totalmente de Deus. Que o teu coração seja totalmente de Deus. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Fique em paz. Deus abençoe.